Na aula de hoje vamos fazer a demonstração da fórmula para calcular o volume do tronco de uma pirâmide. Vamos começar assim. Suponha que eu tenho essa pirâmide quadrangular regular, não precisa ser quadrangular, pode ser qualquer pirâmide, a relação é a mesma. Tem uma pirâmide bem aqui e foi cortado paralelo à base. Quando você cortou paralelo à base, tem uma pirâmide maior e uma menor. E essa parte de baixo aqui é chamado tronco de pirâmide. E eu quero calcular esse volume. Para isso, basta calcular o volume da pirâmide maior, depois o volume da pirâmide menor e fazer a diferença. Falar é fácil. Vamos agora fazer esses cálculos para chegar na nossa fórmula tão desejada. Olha só. Primeira jogada, aqui tem uma área da base, aqui ó, tem uma área da base menor e uma área da base maior. E aqui eu tenho aqui uma altura da pirâmide menor, olha só. Esse Hzão aqui é a altura da pirâmide maior. Hzinho que aparece aqui é a altura do tronco de pirâmide. E essa diferença, H menos Hzinho, é a altura da pirâmide menor. Entre a pirâmide maior e essa menor, há uma relação de semelhança que nós conhecemos, que é essa aqui, ó. BBzinho para BBzão vai ser a altura da menor pirâmide, que no caso aqui é Hzão menos Hzinho, dividido pela altura da pirâmide maior. E só que quando você divide área, esse Bzinho, área da base menor, Bzão, área da base maior, aqui fica sempre elevado à segunda potência. Então, primeiro você começa por essa relação. Então, é isso que eu vou desenvolver com calma. É a primeira etapa nossa aqui, é a gente determinar qual é o objetivo desse primeiro cálculo. Achar o valor desse Hzão. Me ajude aqui. Aqui você pode fazer o seguinte. Está uma potência, passa para o outro lado uma raiz. Vai ficar a raiz quadrada de Bzinho dividido por Bzão. Aqui você pode fazer uma jogada. Esse denominador aqui, ele é de cada parcela, você pode separar. Vai ficar assim, ó. Hzão dividido por Hzão menos Hzinho dividido por Hzão. Aqui você pode separar esse radical. Essa raiz é tanto do numerador quanto do denominador. Você vai colocar assim, ó. Raiz quadrada de Bzinho dividido por raiz quadrada de Bzão. Você separou aqui raiz do numerador e raiz do denominador. Hzão por Hzão vai dar o número 1, menos aqui Hzinho dividido por Hzão. Você pode também fazer o seguinte, eu posso isolar esse carinha aqui, como? Da seguinte maneira. Está subtraindo, passa somando, vai ficar Hzinho por Hzão. E esse aqui, ó, está somando, vai passar subtraindo, vai ficar 1 menos raiz quadrada de Bzinho por raiz quadrada de Bzão. Não esqueça que Hzinho é a altura desse tronco dessa pirâmide, Hzão a altura da pirâmide, esse Bzinho área da base menor e Bzão área da base maior. Não adianta só ficar fazendo literal se você não entende quem é quem. Chegando aqui, você pode calcular aqui o MMC ou usar o teorema de Namarra, que é multiplicar raiz quadrada de Bzão vezes 1 direto aqui. Vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui Hzinho por Hzão igual. Aqui, raiz quadrada de Bzão vezes 1, raiz quadrada de Bzão, menos raiz quadrada de Bzinho, dividido por raiz quadrada aqui de Bzão. Então, na manha, vai fazendo com calma aí. Aqui, como tem um parente subtendido aqui, você pode fazer a seguinte jogada, a nossa proporção. Também você poderia fazer assim, se você quisesse. Olha lá, se eu quisesse, eu poderia trocar de posição direto aqui, teorema de Namarra, jogar isso aqui, mas vamos fazer devagar? Vai ficar assim, ó, Hzão que multiplica raiz de Bzão menos raiz de Bzinho, aqui fecha o parênteses, igual a quem? A raiz de Bzão vezes Hzinho. Esse aqui está multiplicando, passa dividindo, então meu Hzão será raiz quadrada de Bzão
vezes aqui Hzinho por raiz de Bzão menos raiz aqui de Bzinho. Então, na manha. Chegou aqui, nós temos que racionalizar. Deixa eu ajeitar esse Bzinho para aparecer no 5, né? Raiz de Bzinho. Aqui eu posso fazer um detalhe. Qual é o detalhe? Eu posso racionalizar. Como aqui é menos, eu posso multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado. O conjugado de raiz de Bzão menos Bzinho é raiz de Bzão mais raiz de Bzinho. Sempre o conjugado, a expressão conjugada, se aqui é menos, aqui será mais. Então, bem aqui, ó. Então, vai olhando direito. Primeiro, compreenda que estamos fazendo a demonstração de uma fórmula, né, que é uma demonstração aí que dá um pouco de trabalho. Então, tenha paciência com você mesmo na hora de entender cada passagem aqui, cada detalhe dessa conta. Quando você multiplicar aqui, olha como vai ficar. O meu Hzão será... Aqui em cima, você pode multiplicar chuveirinho, esse com esse com esse. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de B vezes raiz de B é raiz quadrada de B à segunda, que cancela o expoente. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou até colocar devagar, ó. Vai ficar raiz de B à segunda, que B vezes B, B à segunda, e aqui o H fora. Esse Hzinho aqui fora. Agora, esse por esse, coloca na mesma raiz, vai ficar raiz de Bzão, Bzinho, raiz de Bzão, Bzinho, e o H aqui do lado. Então, dessa maneira. Embaixo, como é a multiplicação da soma pela diferença, é o quadrado primeiro, você coloca aqui, ó, primeiro elevado à segunda, menos o quadrado do segundo. Então, na manha, você vai relacionar dessa maneira. Em cima, você pode dar uma pateacada bem aqui. Então, você tem que o nosso Hzão, ele vai ser nada mais, nada menos que Bzão vezes Hzinho, mais raiz de Bzão, Bzinho, vezes um H aqui. E embaixo, como eu multipliquei a soma pela diferença, aqui ficou o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo, você cancela aqui, dá uma pateacada, ficou Bzão menos Bzinho. Então, essa é a primeira informação que você tem que guardar aí no seu coração para a gente poder encerrar essa demonstração. Essa é a primeira etapa do exercício. Utilizar essa relação aqui, a área da base menor, a área da base maior, vai ser a altura da menor para a altura da maior pirâmide elevada à segunda. A gente isola. Esse trabalho todo aqui é só para isolar o valor desse Hzão aqui, que é feito com maior carinho. Aqui eu queria logo dar um bizu para você ficar de olho nessa informação aqui, ó. Esse aqui está dividindo, passa multiplicando, vai aparecer essa informação aqui, ó. Bzão menos Bzinho vezes Hzão. Isso aqui é Bzão, Hzinho, mais raiz de Bzão, Bzinho, vezes H. Fica de olho nessa informação que ela vai servir para a gente fazer a nossa finalização da demonstração. Agora eu vou deixar você anotar essa informação aqui, eu volto rapidola. Vamos então continuar. Eu deixei anotado aquela informação que a gente chegou aqui na primeira parte. Eu quero calcular esse volume do tronco dessa pirâmide. Aí você começa a história. Espera aí. O volume do tronco dessa pirâmide será o volume da pirâmide maior. Você coloca aqui, ó, o volume da maior menos o volume da pirâmide menor. O volume da pirâmide maior, você coloca aqui 1/3 da área da base vezes a altura dela. Esse Hzão aqui é a altura dessa pirâmide maior, menos 1/3 da área da base, que é Bzinho, vezes a altura da pirâmide menor. A pirâmide menor, a altura dela é Hzão menos Hzinho. Hzão menos Hzinho é a altura dessa pirâmide menor. Não vai confundir. Esse Hzinho que aparece aqui é a nossa altura do tronco de pirâmide. E o nosso resultado vai ser em função desse Hzinho que aparece aqui, em função da altura do tronco de pirâmide. Aqui você pode fazer uma distribuição. Você faz assim, ó.
volume do tronco de pirâmide será, aqui você repete esse, 1/3 Bzão Hzão, aqui você pode fazer a distribuição, esse com esse, esse com esse, 1/3 faz parte, então vai ficar 1/3 Bzinho vezes Hzão, então menos 1/3 Bzinho Hzão, e menos versus menos vai dar mais o que? 1/3 Bzinho Hzinho. Agora você pode fazer mais um detalhe aqui. Qual é o detalhe? Você pode colocar esse 1/3 em evidência. Estou trabalhando com essas duas primeiras parcelas aqui. Coloquei 1/3 em evidência. Posso colocar também o H em evidência. Quem vai sobrar? Vai sobrar Bzão menos Bzinho. Moral, não entendi por que sobrou Bzão menos Bzinho. Que quando você dividir aqui Bzão Hzão por H, quando coloca evidência, você divide. B aqui, ó, BH dividido por H, vai dar o B aqui, o Bzão. E aqui, Bzinho H dividido por H, vai dar o Bzinho. Então, fica de olho nisso. Mais aqui, 1/3 de Bzinho Hzinho. Estamos chegando no final, olha lá. Só que acontece, se você for observar bem, eu tenho esse elemento aqui da primeira passagem. Olha só, Hzão que multiplica Bzão menos Bzinho. Está aqui, ó, essa informação. A ordem dos fatores não altera. Então, esse carinha, você vai, no lugar dele, vai ficar assim, ó. Tira esse aqui e coloca aqui, ó. Quem eu vou colocar no lugar desse aqui? Você vai colocar Bzão Hzinho mais raiz aqui, ó, de Bzão Bzinho vezes o nosso Hzinho. Mas aqui ao lado eu tenho 1/3 Bzinho Hzinho. E agora o que a gente pode fazer aqui para organizar isso? A gente pode colocar, se você notar, aparece Hzinho, aparece Hzinho, aparece Hzinho. Posso colocar o Hzinho em evidência e também 1/3 em evidência. Vai ficar assim, volume será 1/3 de H, aí abre parênteses, vai ficar aqui Bzão mais raiz de Bzão Bzinho mais aqui o nosso Bzinho, não vai se perder. Professor, o que é que você fez? Eu coloquei o nosso 1/3 em evidência, está aqui na frente, e além disso eu coloquei o Hzinho também em evidência, então ficou dessa maneira. Só que uma vez H é H, e aí você pode deixar a fórmula assim se quiser. Hzinho dividido por 3, abre parênteses, Bzão mais raiz de Bzão Bzinho mais Bzinho. Então, dessa maneira aqui, ó, você tem a nossa fórmula aqui, que é a fórmula bastante utilizada aí, bem conhecida, que eu quis, né? Fiz questão aqui de fazer a demonstração. Não é uma fórmula simples, mas é uma fórmula que você deve conhecer, pois a ideia é simples, a ideia é só fazer isso, ó. A ideia é fazer volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Só que a gente dá uma suada legal. Agora, só para a gente não deixar tanto literal, tanto filosófico a nossa aula hoje aqui, vamos rodar a vinheta e fazer um exercício que eu vou utilizar essa fórmula aqui, rapidola. Vamos resolver a seguinte questão. Uma cesta de lixo tem a forma de um tronco de pirâmide. Seu fundo é um quadrado de 20 centímetros de lado e sua parte superior é um quadrado de 40 centímetros de lado. Sabendo que a altura do cesto é 24 centímetros, determine o volume do cesto em litros. Aqui está a nossa representação desse cesto. Observe que ele é um tronco de pirâmide, está invertido da maneira tradicional, mas é um tronco de pirâmide. Aqui você tem uma base que é um quadrado de lado aqui 40 centímetros. Aqui embaixo você tem um quadrado de lado 20, a altura aqui vale 24 centímetros. Coloquei a nossa relação, volume é H sobre 3, que multiplica Bbzão mais raiz de Bbzão, Bbzinho, mais Bbzinho. O que é esse Bzão que aparece aqui? Área da base maior. Como isso aqui é um quadrado de lado 40, a área
que seria o meu Bzão aqui, a área dessa base maior é 40 elevado à segunda. Basta lembrar que a área de um quadrado é lado à segunda, lado vezes lado, 40 vezes 40, mesmo esquema aqui. Aqui você vai ter um quadrado nessa base menor, que no caso aqui é 20 elevado à segunda, que é o nosso Bzinho. Então, Bzinho, área da base menor, Bzão, área da base maior. E aqui é o meu H24. E aí você joga direto na relação. Volume será o meu H24 dividido aqui por 3, Bzão, aí você coloca Bzão aqui, 40 à segunda, mais raiz quadrada de 40 à segunda, vezes o Bzinho, que é 20 elevado à segunda, não precisa nem você resolver ainda, mais o Bzinho, que é 20 elevado à segunda. Aqui você vai ter volume igual 24 dividido por 3 vai dar 8. E aqui você tem 40 segunda. 40 vezes 40. 4 vezes 4 vai dar 16. Então, aqui só pode dar 1.600. Aqui, você dá uma pachacada, ó. Você corta aqui. Lembra que essa raiz é de cada um. Então, vai ficar 40 vezes 20. Mais 20 é a segunda. 20 por 20 vai dar 400. E aí você tem o volume igual a 8 que multiplica. Observe que aqui, ó, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, aqui vai dar 800. Então, eu tenho 1.600 mais 400, 2.000 mais 800, 2.800. Aí você coloca aqui, ó. Agora, você vai multiplicar. Observe que 8 vezes 8 vai dar 64, vai o número 6. 8 vezes 2 vai dar 16, com 6 que foi 22. Só que eu tenho aqui mais 2 zeros. Então, eu vou ter 22.400. Qual é a unidade aqui? Centímetros cúbicos. Ah, mas Mura, ele não quer em centímetros cúbicos, ele quer em litros. Aí você faz assim. Primeiro, eu gostaria que você soubesse que o que vale em centímetros cúbicos é a mesma coisa em mililitros. Então, aqui você tem 22.400 ml. Só que você deve saber que 1 litro, anote aí, 1 litro equivale a 1.000 ml. 1 litro é 1.000, tá? 1 litro é 1.000 ml. E aí você, poxa, se eu tenho esse valor aqui, 22.400 ml, eu quero em litros, basta você dividir aqui por 1.000. Não precisa nem você fazer as contas. Basta, está aqui a vírgula subtendido. Você corre a vírgula aqui, 1, 2, 3 casas decimais para a sua esquerda. Então, você vai ter aqui o seu volume, 22,4 litros. Então, aqui é a nossa resposta do exercício. Então, vou te esperar na próxima aula para a gente aprender mais sobre geometria espacial. Epa! Não vá embora! Gostou dessa videoaula? Você quer aprender mais sobre matemática? Acesse a nossa próxima videoaula. Ah, e um detalhe importante, compartilhe, divulgue sempre o nosso canal Rapidola e deixe aquele seu comentário, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima videoaula aqui do canal Rapidola.